Olá, eu sou o professor Benite e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calorimetria. Na realidade, nós vamos resolver alguns exercícios da calorimetria, lembrando da capacidade térmica, certo? Vamos colocar a fórmula aqui: a capacidade térmica é igual à quantidade de calor, que pode ser dada em calorias ou joules, né? E essa quantidade de calor será dividida pela variação da temperatura, né? Essa quantidade de calor, ela será dividida pela variação, aqui, delta teta, da temperatura. Então, a quantidade de calor, nós vamos usar geralmente calorias e a variação da temperatura em graus Celsius. Então, nós vamos ter a capacidade térmica, que nada mais é a quantidade de calor que produz no corpo uma variação unitária de temperatura, tá bom? Agora, o calor específico vai ser, então, essa capacidade térmica que vai variar de acordo, unitariamente, de acordo com a massa do nosso corpo. Tudo bem? Então, aqui a capacidade térmica, a gente vai usar um C minúsculo para indicar. Vamos para o primeiro exercício aí, vamos ler. Um corpo de massa 30 gramas deve receber 2.100 calorias para que sua temperatura se eleve de menos 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Muito bem, então, como já vimos aqui anteriormente, a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação da temperatura. Conseguimos identificar, primeiro, a quantidade de calor que está envolvida nessa reação, que são 2.100 calorias, conforme vocês podem observar, né? 2.100 calorias, essa é a quantidade de calor. E a variação da temperatura, vocês verifiquem que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius abaixo de zero. E agora nós temos uma temperatura que encontra-se, nós temos aí uma temperatura que encontra-se a 50 graus Celsius. Tudo bem? Então nós temos aqui, a gente verificar, menos 20 graus Celsius é a temperatura inicial e 50 graus Celsius vai ser aí a temperatura final. Vamos anotar aqui, ó. Temperatura tetra inicial é igual a menos 20 graus Celsius e o tetra final é igual a 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, se a gente observar, sai de menos 20 graus Celsius e vai até a 50 graus Celsius. Então, vamos aqui, ó, ela sai de menos 20, menos 19, zero e vai até 50 graus Celsius. Então, se a gente chegar até o valor de 0 graus Celsius, vamos supor que aqui seja 0 graus Celsius. Então, a variação de menos 20 a zero foi 20, né? Porque subiu 20 graus. E mais 50, ou seja, a variação foi de 70 graus Celsius. Então, nós podemos colocar aqui o seguinte, que a variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final, 50 graus Celsius. A temperatura inicial, menos 20. Então, nós vamos ter aqui que o delta tetra será 50 menos 20. Olha o jogo de sinal, menos com menos dá 10, né? Menos com menos dá mais. Então, o delta tetra será 50 mais 20, ou seja, o nosso delta tetra será 70 graus Celsius. Então, nós temos aqui
a variação da temperatura, que foi de 70 graus Celsius, e temos também, né, a quantidade de calor, que são 2.100, que são 2.100 graus Celsius, e para calcular a capacidade térmica do corpo, basta pegar aquela quantidade de calor, 2.100, e dividir pela variação da temperatura. Ou seja, pega esses 2.100 e divide por 70. Então, no exercício, nosso primeiro exercício, vou chamar aqui de exercício 1, vou pôr aqui, certo? Então, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividida, né, pela temperatura, a quantidade de calor dividida pela temperatura. Qual foi a quantidade de calor do exercício? Olha lá, a quantidade de calor, 2.100 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui 2.000, desculpa, 2.100 calorias, né? Dividido pela variação da temperatura. Então, nós pegamos a quantidade de calor, 2.100 calorias, e divide pela variação da temperatura, que são 70 graus Celsius. Então, 2.000 dividida por 70 graus Celsius. Fazendo essa divisão, eu vou cortar este zero com este zero. Sei que 21 dividido por 7 é 3, então a nossa resposta, a capacidade térmica é igual a 30 calorias por grau Celsius, né? Então, são 30 calorias a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura dessa substância em 1 grau Celsius. Então, achamos aqui a capacidade térmica, tá? Aqui a capacidade térmica, tudo bem? Mas o exercício também pediu o calor específico. Se a gente observar, ele quer a capacidade térmica e o calor específico. E nós sabemos que o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Como nós já achamos a capacidade térmica, basta identificar a massa no nosso exercício. E a massa aqui foram de 30 gramas. Então, vamos calcular o calor específico, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos calcular agora o calor específico. Então, calculando aí o calor específico, eu vou pegar que o calor específico é igual à capacidade térmica da substância dividida pela variação da temperatura. A capacidade térmica a gente calculou, são 30 calorias por grau Celsius. Vou escrever aqui em vermelho, ó. 30 calorias por grau Celsius e vamos dividir pela variação da temperatura. Qual que foi a variação da temperatura que nós identificamos? Nós saímos do menos 20 e foi até os 50. Então, essa variação aqui, ó, toda ela é igual a 70 graus Celsius, 50 menos 20, a variação final menos inicial. O final, 50 graus, menos o inicial, que é menos 20 graus Celsius, dando uma variação de 70 graus Celsius. Colocando aqui, então, vamos dividir por 70. Opa! Aqui eu cometi um erro, né, pessoal? Vamos corrigir este erro, né? O calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa, tá? Vamos só fazer essa correção. Então, o calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Então, vamos voltar aqui. A capacidade térmica nós já temos, que é 30 calorias por grau Celsius. Eu só tenho que verificar a massa, que nós já identificamos, que são 30 gramas, né? Então, nós vamos ter aqui 30 calorias, né? E vamos dividir isso por 30 gramas. Então, dividindo 30 por 30,
né, nós vamos ter que o nosso resultado é igual a 1. Então, o calor específico dessa substância é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E aí nós conseguimos então identificar a capacidade térmica, que foi igual a 30 calorias. A capacidade térmica foi igual a 30 calorias por grau Celsius, né? E quantidade de calor que varia pela a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius, são 30 calorias. E o calor específico, que é a capacidade térmica dividido pela massa. A capacidade era 30 calorias por grau Celsius e a massa são 30 gramas. 30 dividido por 30 é igual a 1. Então, o meu resultado vai ser 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, nós temos aí o nosso resultado do primeiro exercício. Agora vamos para o próximo exercício. A tabela seguinte fornece a massa M de 5 objetos e o calor específico das respectivas substâncias. Então, ele deu a massa, né, na tabela tem vários objetos, A, B, C, D, E, tem a massa e tem aqui o calor específico. E o exercício quer que calcule a capacidade térmica. Eu tenho o calor específico e a massa. Como que eu faço para calcular a capacidade térmica, então? Vamos calcular a capacidade térmica. Então, o exercício 2, aqui no exercício 2, nós vamos calcular a capacidade térmica. Então, vamos calcular a capacidade térmica. Então, nós sabemos que a capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividida pela variação da temperatura. Tudo bem? Então, isso aqui é a capacidade térmica da substância. Só que lá na tabela ele me deu a massa e o calor específico. E nós sabemos que o calor específico, vamos colocar aqui, calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa. Então, o calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa. Então, se no exercício pede a capacidade térmica e deu o calor específico e a massa, basta isolar a capacidade térmica, ou seja, a gente pode usar uma próxima equação aqui e dizer o seguinte, olha, nós podemos dizer que a capacidade térmica, o calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa. Então, vamos isolar a capacidade térmica. Então, é a mesma coisa aqui, para isolar a capacidade térmica, nós vamos fazer o produto cruzado, ou seja, eu vou multiplicar C vezes 1, capacidade térmica vezes 1, que é igual à capacidade térmica, C vezes 1 é igual à capacidade térmica, calor específico vezes M, ou M vezes calor específico, né? Então, vou pôr aqui massa vezes o calor específico. Então, a partir desta equação, nós vamos resolver todo o exercício, porque nós vamos pegar, né, já que descobrimos que o calor específico é igual à massa, desculpa, vamos lá, vamos voltar aqui. Descobrimos que a capacidade térmica é igual à massa vezes o calor específico, é só fazer o produto de ambos, ou seja, o objeto A vai ser, né, a capacidade térmica desse objeto vai ser 10 vezes 0,22. Então, eu posso dizer que isso vai ser igual a 2,2, né? 2,2 o quê? 2,2 calorias por grau Celsius, já que
a unidade grama vai se cancelar, então vai sobrar calorias por graus Celsius. Esse é o objeto B. O objeto C, então a massa é igual a 20 vezes o calor específico, que é 0,11. Então nós vamos ter aqui também 2,2. Então nós temos 2,20 vezes 0,11. Nós também teremos o valor de 2,2, certo? Então, o objeto A e o objeto B têm a mesma capacidade térmica, né? Olha lá, só que são massas diferentes, eles têm. Então, 10 gramas de A tem a mesma capacidade térmica de 20 gramas de B. Tudo bem? Então, são substâncias diferentes, porque tem calor específico diferente. A substância C, então a massa que 30 vezes 0,09. Então, nós vamos pegar 30 gramas vezes 0,09, que vai ser igual a 2,7. Então, nós teremos aqui um valor de 2,7 calorias por grau Celsius. Muito bem. Vamos lá. Objeto D. 40 vezes 0,06. 6 vezes 4, 24. Então, 40 vezes 0,06 vai ser igual a 2,4 calorias por grau Celsius. Então, 40 vezes 0,06 é igual a 2,4 calorias por grau Celsius. Objeto E, vou ver a capacidade térmica aqui, 50 gramas vezes 0,03, ou seja, 1,5. Então, nós teremos aqui um valor de 1,5. 1,5. Nossa, mas que 5 feio, né? 1,5 calorias por grau Celsius. Lembrando aí que a unidade aqui, né, será de calorias, já que é a capacidade térmica. Vou voltar. A capacidade térmica terá a unidade. Então, a capacidade térmica será dada em calorias por graus Celsius, a unidade dela. Calorias por graus Celsius. Então, só para recapitular, objeto A, a capacidade térmica é igual a 2,2 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do objeto B, 2,2 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do objeto C, 2,7 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do objeto D, 2,4 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do objeto E, 1,5 calorias por grau Celsius. Muito bem. Agora vamos falar sobre calor sensível. Como que nós vamos conseguir aí calcular o calor sensível? Então, vou recorrer à capacidade térmica, que é igual à quantidade de calor pela variação da temperatura, delta θ. Então, temos aqui a capacidade térmica e temos também o calor específico, que é igual à capacidade térmica sobre a massa. Tudo bem? Então, nós temos em comum nessas duas equações, o que nós temos em comum nas duas equações? Nós temos a capacidade térmica em comum. Então, eu posso isolar a capacidade térmica no calor específico. Vamos lá? Vamos isolar? Para a gente ver lá. Isolando. Então, capacidade é o calor específico e a capacidade térmica sobre a massa. Então, eu posso dizer
que a capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa, ou massa vezes o calor específico, como a gente já fez anteriormente ali no exercício. Então, essa é a capacidade térmica que nós achamos por meio da fórmula do calor específico. Então, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. No exercício anterior, no slide anterior, eu sei que a capacidade térmica é tetra, Q, que é a quantidade de calor, sobre delta tetra, que é a variação de temperatura. Ou seja, vou pôr aqui, ó, nós sabemos que a capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre delta tetra. Então, eu vou, né, nós vamos aqui verificar a capacidade térmica, olha lá, vamos isolar a capacidade térmica e vou substituir. Aqui, ó, eu vou colocar quantidade de calor sobre delta tetra. Então, vou fazer uma substituição. Então, eu colocaria aqui, ó, quantidade de calor sobre delta tetra, que é igual a massa vezes o calor específico. Então, nós conseguimos aqui unir as duas equações. Tudo bem? Então, vou pegar essa equação, aqui e vou isolar a quantidade de calor, ou seja, eu vou pegar a massa vezes o calor específico e multiplicar por delta tetra. Então, no próximo aqui, vou só repetir, ó. Vou só repetir. Então, nós vamos ter que quantidade de calor sobre a variação da temperatura é igual a massa vezes o calor específico. Vou isolar a quantidade de calor, ou seja, a quantidade de calor é igual. Então, nós vamos passar multiplicando o delta tetra aqui, ó. Vamos passar ele multiplicando delta tetra vezes M vezes C. Ou seja, a variação da temperatura vezes a massa vezes o calor específico. Então, nós vamos fazer essa relação matemática. Então, teremos massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Chegamos assim na equação do calor sensível. Então, nós temos agora a equação do calor sensível que os físicos dizem aí, que macete, né? Que macete. Então, chegamos na quantidade de calor que é igual. Vamos mudar de cor aqui para oficializar. Então, o calor sensível, né? Vamos escrever aqui, ó. Calor sensível. O calor sensível vai ser lá, quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Bom, e aí nós podemos então resolver o exercício em questão. Né? O exercício dizia o seguinte: quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância de calor específico de 0,60 graus Celsius, calorias por gramas por grau Celsius, para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então tá, vamos lá. Eu tenho um objeto, aqui tem aí um objeto. Esse objeto tem um calor específico de 0,60
6 calorias por grama vezes graus Celsius. A sua temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. Este objeto tem uma massa de 100 gramas e nós queremos fornecer uma quantidade de calorias para esse objeto. Né? Queremos transferir uma quantidade de calorias, uma quantidade de energia que eleve a temperatura deste objeto, de 100 gramas deste objeto, que eleve essa temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius após este aquecimento. Então veja, 100 gramas tem uma quantidade de calor, vai absorver essas setas vermelhas representa a quantidade de calor que ele vai absorver e a temperatura vai aumentar de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Agora, qual que é a quantidade de calor necessária para fornecer a 100 gramas dessa substância, favorecendo assim a sua elevação de temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius? Então, nós vamos usar a fórmula do calor sensível. Quero saber a quantidade de calor. Eu já tenho a massa foi dada, são 100 gramas. Então vamos anotar aqui, ó. A massa do objeto, do corpo lá, 100 gramas. O objeto não vai mudar sua massa com o aumento da temperatura. Tá bom? Esse calor térmico nós vamos aumentar a energia cinética das partículas que constituem o corpo dessa substância. O calor sensível também foi dado. O calor sensível do objeto é igual a 0,6 calorias por grama vezes graus Celsius, né? Então tá aqui, ó. O calor específico da substância, 0,6 calorias por grama vezes graus Celsius. E agora eu tenho que calcular a variação da temperatura, tudo bem? Nós vamos ter que calcular a variação da temperatura. Ou seja, meu delta tetra, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final do aquecimento seria 50 graus Celsius e a temperatura inicial 20 graus Celsius. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, temperatura inicial, temperatura final. Temperatura inicial, quanto era? 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. A temperatura final, 50 graus Celsius. Então, para calcular a variação de temperatura, é só pegar a temperatura final e subtrair da temperatura inicial. Então, tetra é igual à temperatura final, que são 50 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Então, a variação da temperatura, 50 menos 20, vai ser igual a 30 graus Celsius. Muito bem. Então, nós já temos aqui os dados para calcular a quantidade. Nós já temos os dados para calcular a quantidade de calor sensível aí, né? Nós já temos esses dados. Nós temos a massa, 100 gramas, o calor específico, 0,6, e a variação da temperatura, 30 graus Celsius, né? Então, 100 gramas, 0,6 e 30 graus Celsius. Então, a quantidade de calor, nosso macete, vamos pegar a massa, multiplicar pelo calor específico, vezes o delta teta. Então, a quantidade de calor vai ser a massa, que são 100 gramas, vezes
vezes, vezes o calor específico, vezes, parecendo X, né? Vou fazer o vezes com pontinho assim, ó. Vezes, então esse aí é meu sinal de vezes, 0,6. 0,6 calorias por grama vezes graus Celsius. Vou colocar as unidades aqui. Vezes a variação da temperatura, que a gente achou que foi de 30 graus Celsius. Então, por 30 graus Celsius. As unidades iguais a gente pode cancelar, né? Grama, posso cancelar com grama. Graus Celsius com graus Celsius, e a minha resposta será dada em calorias, certo? Nada mais lógico, né? Estou calculando a quantidade de calor sensível, então a resposta tem que ser dada em calorias mesmo. Então vamos lá. Vamos continuar nosso cálculo. Então a quantidade de calor sensível vai ser igual à massa, que é 100 vezes. Vou fazer esse cálculo aqui, vamos simplificar aqui, ó. Eu vou multiplicar 0,6 por 30, né? Então, 30 vezes 0,6 dá 1,8, correto? 30 vezes 0,6 dá 30 vezes 0,6 é igual a 18, não é isso? Né? 30 vezes 0,6, 18. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, falei 1,8, falei 18. Então, 100 vezes 18. 18. Agora, eu vou multiplicar 100 por 18. 100 vezes 18. A quantidade de calor é igual a 1.800 calorias, certo? Então, a resposta é igual a 1.800 calorias, que eu posso abreviar assim, ó. Ou, se você lembrar das aulas anteriores, a gente pode fazer aquela simplificação, né? Eu posso fazer a seguinte simplificação, posso dizer que 1.800, vou andar com a vírgula, aqui, ó, 3 casas, então eu tenho aqui, ó, 1.800, vou andar com a vírgula 3 casas, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Se eu ando 3 casas para a esquerda, eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira. Então, eu tenho que a quantidade de calorias é igual a 1,8 vezes 10 elevado à terceira calorias. E nós sabemos que 1.000 representa o quilo, ou seja, 10 à terceira representa o quilo. Então, eu posso substituir. Posso dizer que a quantidade de caloria é de 1,8. Vou substituir o 10 à terceira por K de quilo, quilocalorias, né? Eu posso substituir aqui, ó, 10 à terceira por K. K quer dizer quilo. Então, a minha resposta é igual a 1,8 quilocalorias. Tudo bem? Professor, e se eu deixasse 1.800 calorias? Tá certo também, né? Então, você pode dizer que a quantidade de calor é igual a 1.800 calorias, ou que a quantidade de calor é 1,8 quilocaloria.
não existe distinção dessas variações. Importante. Então, se você usar 1,8 quilocalorias ou utilizar 1.800 calorias, nós estamos falando aí da mesma quantidade de calor. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência de vocês e peço para que vocês estudem essa aula de hoje, veja, revisem o que é o calor sensível, tá bom? Vocês estão lembrando que nós iniciamos com capacidade térmica e calor específico e chegamos na fórmula do calor sensível. Valeu, obrigado.